Vamos lá, vamos para o tema desta noite. O tema desta noite é falando ali sobre o antídoto contra as falsas religiões. Então, você já sabe desde já que para saber a diferença entre aquilo que é verdadeiro, entre aquilo que é errado, aquilo que não é correto, você precisa se apegar muito e ter uma noção daquilo que é verdadeiro. Então, a Bíblia já descreve de uma maneira muito clara, né, os passos que nós devemos seguir para entendermos que estamos no caminho ou não. Então, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a palavra, a Bíblia está recheada de pistas, né, de sinais que mostram o caminho que eu devo seguir, o caminho que Deus orienta para que eu possa ali, com segurança, continuar. Sabemos que quando nós falamos daquilo que é verdadeiro, vem à nossa mente também a ideia daquilo que é remanescente. Quando nós falamos que a igreja adventista é uma igreja remanescente, é porque nós entendemos muito bem que Deus, ele tem uma mensagem muito especial a ser levada pela igreja adventista do sétimo dia, que profeticamente está aqui em nossos dias, está realizando uma obra de pregação no mundo inteiro e queremos continuar avante. Então, quando a gente fala que a igreja adventista é uma igreja remanescente, é porque Deus, ele tem uma mensagem específica, única ali, a ser transmitida pela sua igreja. E você faz parte deste corpo de igreja, você faz parte desse movimento que tem por objetivo pregar o evangelho no mundo inteiro. Então não é só pregar aqui, é muito fácil pregar só aqui nesse bairro, pregar só nesta região. O grande desafio é continuarmos e darmos as mãos e pregarmos o evangelho no mundo inteiro. A igreja ela tem se esforçado para isso. Nós acreditamos muito na chuva serôdia, que um dia vai envolver a igreja. E aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus ele vai completar pela ação poderosa do Santo Espírito. Mas para que a chuva serôdia possa envolver a cada membro aqui desta igreja, é muito importante que desde já você cresça no preparo. O preparo para o céu, o preparo para ser usado por Deus. Deus quer usar você como instrumento do bem, amém? Ele quer usar você como um instrumento valoroso, um instrumento poderoso. E como é bom estarmos nas mãos de Deus. Então nossa oração é: Senhor, me ajude a ser um instrumento do bem, me ajude a ser assim a tua voz, as tuas mãos. Eu quero ser útil, Senhor. Usa-me para teu serviço. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas não querem fazer nada na igreja, e nem nada para Deus, e nem nada para a sociedade. Mas isso não pode tomar o seu coração esse tipo de alvo. O nosso alvo é continuar servindo a Deus e tentando fazer o nosso melhor para juntos avançarmos ali na pregação do Evangelho. Então, o tema desta noite foca essa questão. A igreja, Deus, para cumprir a missão, Deus tem a sua igreja, amém? E você faz parte desta igreja, que tem um foco, tem objetivo, tem uma meta. Deus tem um sonho para ser realizado na igreja adventista do sétimo dia, que é continuar pregando, unindo as mãos com todo o movimento da pregação do Evangelho e assim levando uma mensagem diferenciada para um mundo que está por um fio, ok? Então quando nós olhamos lá para Apocalipse, a Bíblia já nos diz que o diabo ele está irado contra quem? A Bíblia nos diz, a gente vai ler daqui a pouco, mas o texto-chave é esse aqui. Procure aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 21, do verso 33 a 41. Vou falar muitos textos aqui, mas o texto-chave, se alguém te encontrar ali na rua e perguntar qual foi o tema, qual foi o assunto do sermão ali do domingo. Então, ó, na sua mente, tente descrever, tente colocar esse esboço. O esboço aqui é falando sobre a igreja de Deus. Você vivendo o aspecto da igreja de Deus na sua vida, você vai ter mais facilidade para poder perceber o que é falso. Jesus ele disse que no fim dos tempos iriam surgir muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Um falso Cristo é um falso Messias, um falso Jesus. E quando a Bíblia fala, quando Jesus diz que vai surgir muitos falsos profetas, um falso profeta aqui é um falso mensageiro.
Então teria muitos até o fim dos tempos, e isso iria aumentar mais e mais, muitos mensageiros. O que é um falso mensageiro? Ele lê na Bíblia, ele lê ali o que precisa fazer, o que precisa seguir. Um exemplo, ele lê ali azul, depois ele vai ali para outra página e lê ali azul, ele vai para outra página e lê azul, mas na hora de ensinar, ele ensina o verde, ele ensina o roxo. Então quer dizer, vivemos em um contexto em que muitos não seguem o assim diz o Senhor, mas seguem o assim diz o meu pastor. Mas eu sou pastor, mas se eu não falar de acordo com a palavra, então eu perco o meu ofício de pastor, ok? O meu ofício de mensageiro. É muito importante falar isso para vocês, porque vivemos em um mundo que tem muitas ideias equivocadas. Texto-chave, Mateus capítulo 21, do verso ali 33 até o verso 41. O texto diz o seguinte: houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e ausentando-se para longe, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram um outro e apedrejaram um outro. E depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Palavras chaves ali que se ligam aqui nesta parábola que lemos aqui. Uma delas é a questão da vinha. Nós sabemos que aqui está ligado ao povo de Israel, né? Está ligado também ao Israel espiritual, está ligado a cada um de nós. Então temos aqui uma base segura, nós temos um alicerce, nós temos um fundamento que envolve ali viver a palavra. E quando aqui diz que Deus cercou esta vinha, ele fez ali uma cerca, né, uma sebe, né, e cercou ali a vinha de uma maneira bem adequada. E essa cerca de proteção para o povo, né, para a vinha aqui, para o povo de Deus, a ênfase aqui é ligada aos mandamentos. Então Deus colocou uma cerca de proteção para o seu povo, para que pudesse desenvolver, para que pudesse crescer, para que pudesse, a ênfase do texto para que pudesse dar frutos. Então, amigos, o povo de Deus, ele avança ali tendo raízes fortes na fé, e o povo de Deus desenvolve frutos para a vida eterna. Palavras ali importantes, né? Raízes e frutos. Raízes é crescer na maturidade espiritual. Muios vêm à igreja, mas apenas estão se contentando com o estudo bíblico que receberam ali antes de ser batizados. É muito importante que você cresça na fé, que você cresça na obediência, que você se desenvolva, que você possa ali se deparar, que você possa estar aqui na igreja com aquele sentimento, com aquele coração disposto a ser útil. Então não fique esperando que as pessoas ali te coloquem na lista para poder pregar, te coloquem ali na lista para poder estar na recepção, que te coloquem ali na lista para poder fazer qualquer coisa aqui na igreja. Se coloque ali como voluntário, fale: eu estou aqui, eu posso ajudar. Na igreja, as igrejas que mais sobrevivem, que estão ali avançando,
É muito importante na igreja ter muitos membros da igreja que preguem, para a gente não ficar dependendo só de pessoas de fora, né? É muito importante que na igreja os talentos sejam desenvolvidos. É muito importante isso. E na igreja, se nós tivermos ali 5, 10 pregadores, aí você aparece ali e diz, ó, eu sou um voluntário, me coloque aí na escala, eu quero pregar, eu quero fazer minha parte, eu quero ajudar em alguma área de necessidade aqui da igreja. Nós sofremos uma grande crise de liderança, porque hoje muitos não querem mais liderar, não querem mais fazer nada nesse contexto espiritual. Então uma grande crise está diante de nós. Já que sabemos disto, então vale a pena você se preparar para poder ser útil, poder ajudar a igreja a cumprir a sua missão. Aqui nós temos a vinha, o povo de Deus, temos a cerca, que envolve tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus nos deu, para a sua proteção, para que você não se ferisse, para que você pudesse ser feliz. E a Bíblia fala, né, que quem guarda a lei ali é feliz. Então Deus deu algo para que você pudesse ser mais feliz, para que você pudesse ter muito da bênção de Deus. Quando a gente fala da cerca de proteção, nós podemos também falar que é o limite. Deus, ele colocou alguns limites para que você pudesse avançar até aquele certo ponto e pudesse ali voltar para trás, que você não avançasse fora desses limites. Quando nós falamos 10 mandamentos, eu falei aqui como cerca de proteção, né? Dê uma olhada ali no livro de Êxodo. Aqui o assunto do sermão fez menção aos mandamentos. Eu sei que muitos de vocês sabem até de cor os mandamentos, mas para poder refrescar a sua memória, está ali no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3 em diante. Eu vou ler aqui rapidamente. Quando a gente fala de mandamento, envolve esses 10 mandamentos e envolve tudo aquilo que Deus orientou, assim, orientações precisas para que o povo pudesse viver mais, pudesse ser feliz e pudesse fazer diferença. Porque a missão da igreja, nós sabemos que a missão da igreja para o povo de Israel era uma missão centrífuga, né? Era atrair todas as nações para a nação de Israel. Mas agora Deus nos chama com essa missão centrípeta, parte de cada um de nós levarmos a mensagem para fora. Nós não podemos ficar com a mensagem só aqui na igreja, só transmitindo a mensagem pelas redes sociais. Isto é bom, isso é importante, mas é muito importante que você continue fazendo a diferença na vida dos seus amigos, na sua rede de relacionamento, no trabalho, assim com os vizinhos. O impacto é muito forte. Então os mandamentos, vamos lá, primeiro mandamento, Êxodo 20, veja aí, acompanhe o texto aí. Por que é importante acompanhar? Porque a tendência do ser humano é esquecer. A tendência do ser humano é esquecer. A tendência de Deus é lembrar. É por isso que a gente lê. Êxodo capítulo 20, verso 3 em diante, ali nos diz, primeiro mandamento, vou ler aqui de maneira bem breve, bem dinâmica, eu vou pedir que você acompanhe aí o texto na tua Bíblia. Então, o primeiro texto ali, primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3, ali nos diz, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, esse é o primeiro. O segundo é, não farás para ti imagem de escultura, então não adore imagens. Não siga por esse caminho de idolatria, porque esse foi um grande pecado do povo de Israel. O terceiro mandamento está ali no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então respeite tudo aquilo que envolve as coisas de Deus. Quarto mandamento, ali nos diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém? Então, o quarto mandamento aqui, Deus pede para guardar que dia? Sábado, isso mesmo. Então, vamos continuar aqui os mandamentos. No verso 12, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora mais um mandamento, 6º mandamento, não matarás. Depois, repitam comigo, não adulterarás, não furtarás, que é roubo, né? Não lesar ninguém. Depois aqui diz,
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está falando aqui sobre mentira, né? Não viver a prática da mentira. E depois o último: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. O último mandamento aqui está falando sobre inveja. O diabo aqui, ele caiu principalmente aqui nesse mandamento, e no primeiro, e nos outros também. Mas aqui a ênfase é muito forte na inveja. A inveja aqui não é você olhar para qualquer coisa e falar assim: olha, que legal, queria ter algo parecido, né? Mas é você querer aquilo que o outro tem. É você fazer de tudo para que você tenha aquilo que o outro tem. E, se possível, a pessoa até vai querer pegar isso, a força. Então, quer dizer, é um sentimento fora do normal, né? O diabo, ele queria sentar no trono de Deus. Ele não queria sentar do lado, queria sentar no mesmo lugar e tirar Deus, destronar Deus lá do céu. E ele também quer destronar o Senhor Deus do trono do seu coração. Então, Daniel capítulo 7, verso 25, acompanhe aí a sua Bíblia. Nós vemos ali que durante toda a história, nós vemos esse inimigo tentando ali destruir o povo de Deus, tentando jogar por terra a palavra, tentando ali destruir as Sagradas Escrituras. Mas saiba que um dia, assim como foi no passado, a Bíblia Sagrada pode ser tirada de todos nós. Mas se de fato acontecer como aconteceu ao longo da história, pode levar, porque a Bíblia precisa estar, né, na sua mente, no seu coração. É por isso que Jesus diz, né, Jesus enfatiza: examinem as Escrituras, porque vocês acham nela a palavra eterna. É por isso que Davi diz, né, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É por isso que Davi diz: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é importante hoje você guardar muito da palavra na sua mente, no seu coração, na sua vida. Quanto mais você guardar da palavra, mais você pode fazer diferença, amém? Mais você pode ser útil. Então, você recebeu a palavra teve um impacto lindo, importante na sua vida. Agora precisa então impactar a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Daniel capítulo 7, falei tantos textos, né? Já estava até esquecendo desse aqui. Daniel capítulo 7, verso 25, ali nós sabemos que aqui tem um contexto profético. E o contexto profético aqui está falando daquilo que é falso, uma falsa religião, fazendo um ataque principalmente à palavra, principalmente à lei de Deus. E aqui diz, vou ler só esse aspecto profético: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará, tem Bíblia que traduz também por perseguir, né? Magoará ou perseguir os santos do Altíssimo. Santo aqui não é ser canonizado. Santo aqui, a palavra, a ênfase aqui é ser separado. Eu e você também, nós seguimos nesse processo. Vocês foram separados, foram santificados, foram separados, foram chamados para uma nobre missão. Então honre isso e viva essa nobre missão até o fim da sua vida, até o fim dos teus dias. Tem um momento que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, amém? Agora chegou o seu momento de também falar a mesma coisa, falar para Deus: Senhor, eu também quero estar contigo até o fim da minha vida, até o fim da minha jornada. Então, o texto de Daniel capítulo 7, verso 25, aqui nos diz que ele iria proferir palavras contra Deus, porque o ataque do diabo sempre é contra Deus. E quando ele não consegue fazer nada contra Deus, ele tenta atacar o povo de Deus. Então, ele começa a perseguir os santos, pessoas que foram chamadas, separadas, para levar o evangelho, transmitir o evangelho. E aqui continua o texto: magoará os santos do Altíssimo, cuidará então de mudar os tempos e a lei. Então, aqui diz que ele iria tentar mudar os tempos e a lei. Um ataque direto ao calendário, um ataque direto à lei.
No capítulo 9, verso 25, eu li o capítulo 7, 25, agora eu vou ler o capítulo 8, 25. Capítulo 8. Acharam? Tudo bem? Posso ler? Daniel, nome Daniel significa que Deus é o meu juiz, é Deus que guia minha vida, é Deus que guia os meus passos, é Deus que guia os meus caminhos, amém? Daniel capítulo 8, verso 25, aqui nos diz, ainda com essa visão profética, por sua astúcia nos seus empreendimentos, então o diabo iria iria aprontar, né, na história, envolvendo esse aspecto de misturar verdade com mentira. Como que eu posso discernir aquilo que é verdadeiro? A nossa única segurança é nos apegarmos à palavra, assim como ela é, sem florear muito, sem criar muita dificuldade, porque a Bíblia ela foi escrita para qualquer tipo de pessoa, foi escrita para que todos pudessem entender, a criança, o jovem, a mulher, o homem, pessoa da terceira idade, da melhor idade. Então quer dizer, a Bíblia foi escrita para poder alcançar todo e qualquer coração, o coração do rei, o coração do prefeito, o coração do governador, o coração do presidente. A palavra de Deus foi escrita para poder alcançar cada um, e assim vai acontecer, né? Mas eu preciso aceitar ela assim como ela é, simples. O Novo Testamento tem muitas perguntas que estão as respostas no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento também tem muitas perguntas que as respostas estão no Novo Testamento. Então existe esse elo, existe essa harmonia entre a Bíblia inteira. Tem muita gente que quer lançar descrédito à Bíblia, mas você não pode seguir esse caminho é um caminho do mal. Daniel capítulo 8, verso 25, ali diz, por sua astúcia nos seus empreendimentos, ele fará prosperar um engano no seu coração, então se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem. De que jeito, amigos? Na sua versão, o que diz aí? Destruirá a muitos que vivem vou até ler aqui novamente, vai destruir a muitos que vivem despreocupadamente. O que é viver de uma maneira despreocupada? Hoje eu vivo a fé, amanhã eu não vivo. Hoje eu sigo, amanhã eu não sigo. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Hoje eu sigo, eu sou apaixonado pela mensagem, pelo evangelho, mas amanhã eu faço de conta que nem conheço. Semana inteira eu caio na bebida, bebo muito. Aí chego no sábado, aceitei o evangelho, estou aqui, amém? Não é amém não. A pessoa está vivendo uma vida dividida, né? Um coração dividido é terra de ninguém. Então, não viva. Eu sei que o diabo ele quer que você viva uma vida dividida, que você sirva a Deus e sirva o mal. Mas um coração dividido não tem como Deus agir. Deus ele fica de mãos atadas e não pode fazer nada para poder ajudar. Quando você se inclina para Deus, mesmo que seja 1 milímetro sequer, Deus ele pode agir, ele pode trabalhar, ele pode agir de uma maneira poderosa na sua vida e te libertar das correntes do maligno, amém? Ele pode libertar a sua mente, que é muitas vezes cativa do mal. Deus ele pode operar essa libertação e você passa a ser alguém feliz. Através da palavra nós vemos o encontro com a vida, o encontro do desespero com a esperança que se encontra em Jesus. Então aqui diz que o diabo ele tentaria alcançar principalmente aqueles que têm um coração dividido, aqueles que um dia servem a Deus e outro dia servem o mal. Um coração dividido é uma mente dividida, é um coração que não tem rei. Aqui diz que muitos são assim. Quando João ele tem aquela visão ali na ilha de Pátimos, ele diz que aqueles que irão se perder serão como os grãozinhos da areia ali da praia. É muita gente. O que o povo tem que fazer para se perder? É só não fazer nada, é só não buscar, é só
não se refugiar em Jesus. Nós sabemos que quando nós pensamos em salvação, Jesus, nosso Deus, toda a divindade, eles montaram um projeto lindo de salvação, para que você pudesse ser feliz, para que você pudesse ser bem-sucedido aqui neste mundo, mesmo sendo um mundo mau. Então essa salvação que Deus providenciou, Deus não pediu a sua opinião e também nem pediu a sua participação. Ele já entrega para todos nós como um lindo presente. Você só tem que aceitar e viver. Quando a Bíblia fala muito sobre crer, você precisa crer. Crer aqui significa que você tem compromisso. Quando olhamos para o texto base que fala da vinha, nós vemos ali que ele plantou. Deus tinha um sonho para o povo de Israel e para o Israel moderno, que somos cada um de nós, que estamos aqui na igreja, o Israel espiritual. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano, um projeto de sucesso, mas você precisa continuar dentro dos limites, obedecendo, vivendo, honrando a Deus, querendo ser luz. Deus te chamou para ser um portador de luz, para poder acender outras luzes. Gostaram? Você é um portador de luz, só que não é para ficar com a luz só para você, né? Você precisa acender outras luzes. E a Bíblia, ela sempre está ali levantando a moral do povo, né? E Deus olha para você e diz que você é um embaixador aqui na terra, representando a Deus. Você é o sal da terra, você é a luz para iluminar as trevas deste mundo. Você e eu somos a carta de Cristo. O que mais a Bíblia nos diz? Eu e você somos a pedra desse edifício espiritual. Cada um é uma pedra ali que vai formando esse edifício espiritual. Então Deus te chama para ser um embaixador, Deus te chama para ser luz. E aqui nos diz que todo esse processo, o povo estava ali, veio aqui o foco também é falar de Jesus, e não aceitaram a Jesus como Messias, e agora, se não aceitam a Jesus como Messias, então terão dificuldades em meio ao juízo final. Deus é o autor do juízo final, e ele passa a ideia do julgamento e passa a ideia de ser juiz para Jesus. Então sabemos muito bem que quando a Bíblia nos diz que você precisa crer, que você precisa aceitar, é algo muito sério. Porque se você não aceitar de fato a Jesus como Senhor e como Rei da sua vida, então quer dizer que o resultado final de toda a história é destruição final, é aniquilamento. Porque os dias deste mundo estão passando muito rápido. O diabo, ele vai ter um fim. Os anjos do mal vão ter um fim. Todos aqueles que se apegaram fortemente ao pecado, eles vão ter um fim. Aqueles que não terão fim é aqueles que continuaram segurando nas mãos daquele que não falha. As nossas frágeis mãos segurando a mão daquele que é onipotente. É aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece. Esta profecia, esta parábola aqui, o fim aqui foi destruição, mas o foco aqui também é falar de esperança, porque aqui nos diz, né, que ele vai arrendar a vinha a outros. Se você não quer, se você não aceita, então a mensagem vai ser passada para outros. Eu não quero que a mensagem passe para outros. Eu quero que a mensagem fique comigo aqui. E eu quero fazer o meu melhor para poder honrar o nome de Deus e gerar frutos. O foco aqui é gerar frutos. Você quer continuar gerando frutos para o reino de Deus? Sim ou não? Eu quero muito. Você quer continuar ali obediente a Deus? Fiel ao Senhor, custe o que custar? Eu sei que não é fácil ser fiel. Eu sei que a cada dia nós somos testados, nós somos provados. Mas a Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 14, que o diabo ele está irado contra a mulher, contra a igreja, né? Por quê? Porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos aqui, eu guardo o mandamento, eu obedeço, mas tudo está ancorado em Jesus. Eu guardo o sábado, mas precisa estar ancorado em Jesus, para que você não vire um fanático. O que é um fanático? É aquele que pegou um pedaço da verdade e fez com que isso que era verdade ficasse ali totalmente
entrasse num processo de loucura, né? Então, eu e você devemos viver a palavra com a máxima intensidade, tendo Jesus no nosso coração e vivendo da maneira adequada e sendo bênção e sendo luz. Esse é o seu desejo? Essa é a sua prece? Essa é a sua oração? Então, nós vamos finalizar este culto exaltando o nome de Deus, ouvindo uma mensagem musical, e depois nós iremos orar, pedindo para que Deus nos aceite, pedindo para que em meio a todo esse panorama desafiador que está diante de nós, você consiga fazer a diferença, consiga ser bênção, consiga ser luz, e que um dia você possa ter a alegria de passar pelos portões do céu e ter a oportunidade de olhar para trás e ver que muitas pessoas seguiram a palavra, seguiram a verdade, porque você se dispôs, porque você quis, porque você se inclinou para Deus e pôde abençoar muitas vidas.